Olá, eu sou a Carla do Grupo PB. O Grupo PB que tem as marcas Paese Brena, Imobiliária, Fábio Paese e a arquitetura, né, Amora Rosa Arquitetura, que hoje é destinada para interiores. E hoje nós estamos aqui, né, para ter uma conversa direta, leve, né. Eu acredito que hoje vai sair muito conteúdo rico daqui, né, das conversas que a gente tem lá no escritório, e eu acredito que hoje vocês vão estar trazendo algo que vai enriquecer muito esse momento. Então, hoje nós estamos aqui, né, com quem está à frente, a linha de frente do Grupo PB, nossos diretores Thaísa e Fábio, né, e nosso gestor Bruno. E antes da gente iniciar, eu gostaria de conversar e conhecer um pouco mais o que trouxe vocês até aqui, né, até o momento que vocês estão hoje. A gente sabe que a trajetória, ela nos dá muita autoridade, é o que nos dá autoridade, né, é a trajetória, é a vivência. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de conhecer um pouco mais vocês, começando pelas damas, Thaísa. Bom, meu nome é Thaísa, agora oficialmente Paese, sou arquiteta, urbanista, engenheira de segurança do trabalho, mãe, esposa. Como muitas mulheres, vivo nesse dilema, né, em equilibrar todos os pratos entre ser mãe, esposa, mulher, empresária, amiga. É um papel um pouco complexo em alguns momentos, mas a gente consegue tirar de letra. Dentro do grupo PB, eu, além de gerir o grupo da Amaura Rosa Arquitetura de Interiores, a parte de criação, enfim, eu também faço a parte de gestão de pessoas no grupo PB. Então, as divisões de tarefas, né, ficam. O Bruno faz a gestão da Paes e Brena Imóveis, ele que cuida do corpo dos nossos corretores, ajuda também a gente a olhar para o marketing, que é algo que a gente faz juntos, inclusive junto com a Carla. eh. Fábio cuida do setor direcionado para vendas, planejamento estratégico. O Fábio é muito bom com números, eu sempre digo isso para ele. E eu gosto e tenho habilidade em gerir e cuidar de pessoas. E é o que a gente também faz na Mora Rosa através dos nossos projetos. Isso é um pouquinho do que eu acho que eu já sou. Legal. E eu acho que tu não comentou sobre ser corretora também, né? Que além de Também arquiteta. sou corretora, mas no nosso grupo hoje eu não atuo como corretora no setor de vendas, né. Eu atuo como corretora mais no setor de triagem dos imóveis, então como arquiteta, isso me dá uma propriedade melhor para olhar para os imóveis com um olhar mais técnico. Logo que a gente abriu a imobiliária, há 2 anos atrás, quando a gente lançou a primeira marca, que foi Paes e Brena Imóveis, nós tínhamos muito esse olho de quando, mostrar um imóvel para um cliente, ter a propriedade de usar termos mais técnicos e mais palpáveis do que termos abstratos. Então isso não é uma crítica, mas é uma constatação. Um corretor, quando ele vai mostrar um imóvel, ele fala: "Esse imóvel é muito bonito, ele é muito grande, ele é muito bem localizado". Ele é, enfim, mas isso tudo são, adjetivos que estão vinculados ao relativo. Então, relativo a algo, aquilo é bonito, relativo a algo, aquilo é grande, relativo a algo, aquilo é bem localizado. E tudo que é relativo não é absoluto, não são conceitos absolutos. Então eu diria que hoje os nossos corretores, o nosso corpo de venda, eles estão, calçados para dar adjetivos técnicos. Então, o que são adjetivos técnicos? Falando, por exemplo, como que é a estrutura física desse imóvel real, como esse imóvel foi construído, quais são os materiais que estão ali, quais são o tipo de iluminação que está dentro daquele ambiente, qual paisagismo foi utilizado. Então a arquitetura, ela me permite, conseguir usar esses termos mais absolutos, mais palpáveis, estender isso ao nosso corpo de corretores e assim realmente a gente prestar uma assessoria técnica na hora da compra, venda, assessoria a esses imóveis. Eu diria que o grupo PB hoje, ele é um grupo formado por um corpo técnico, em todos os âmbitos, seja em arquitetura, seja venda, seja triagem dos imóveis, seja criação. Então o nosso corpo técnico, ele é formado por isso. Então se a gente pegar hoje, por exemplo, o nosso Vini, que faz a parte ali dos nossos vídeos, é o nosso movie maker. Ninguém sabe, mas o Vini é arquiteto e urbanista. Então, quando ele vai lá olhar para um imóvel e filmar, ele tem um olho diferente na hora de fazer tudo aquilo. Então, eu diria que isso é o grupo PB, um conjunto de pessoas com habilidades técnicas disponíveis para o mercado imobiliário. Legal, legal que você já deu um spoiler de muita parte do nosso conteúdo. Vou contribuir aqui, Carla, falar um pouquinho então, como é que a gente chegou até aqui, né, como é que o Fábio Uhum. chegou até aqui, brevemente, porque senão nós vamos num podcast aqui de 1 hora. Mas o Fábio chegou aqui, a minha trajetória ela foi baseada muito no varejo e no franchising, né. Então eu passei praticamente mais de 15 a 16 anos no setor moveleiro, então trabalhei no Grupo Todeschini,
na Sandrin, na Ornari, são indústrias focadas no varejo de imóveis sob medida. Depois disso, eu transitei no franchising a nível de uma rede chamada Oral Unique, que é uma rede de clínicas odontológicas, fiz toda a expansão dessa rede. E sempre com a veia de empreender, né? Sempre com o objetivo de empreender e querer fazer algo diferente. E aí, junto com a Tracy, né? Que é minha esposa e minha sócia, fala sócia na vida e no trabalho e por tudo, né? Ah, a gente veio com o objetivo de montar inicialmente há 2 anos, já faz quase 2 anos e meio, né? A ideia já faz mais de 2 anos e meio, né? Mas a gente inaugurou em maio de 2023. A gente veio com a ideia de montar inicialmente a Paes e Breno Imóveis. Então a minha trajetória em si, ela vem do varejo, do franchising, e aí a gente vem pro setor imobiliário há 2 anos e alguns meses. Resumindo um pouquinho para ti. Legal. E Bruno? Eu sou formado em processos gerenciais e há mais de 20 anos atuo dentro de gestão de empresas, focado nessa área comercial. Por vários momentos aí a gente conseguiu trazer êxito para essas empresas e também fui lojista do segmento de planejados também, de alto padrão, e eu fui convidado aí para fazer parte da parte comercial, da linha de frente aí da Paes e Brena, justamente nesse momento de expansão, onde o pessoal está almejando com um plano de ação muito interessante, buscando novas metas e o crescimento. Então, me enquadro agora e venho trazer força e tracionamento aí aos diretores. Estamos juntos nessa nova fase, nessa nova etapa. Legal. O Fábio começou comentando ali sobre a carreira dele, né, e a Thay até agregou ali falando também sobre o grupo, e hoje a gente tem o setor de arquitetura, né, imóveis, como isso agrega, né, lá no grupo, né, a gente ter essas pessoas capacitadas, né, o Vini, ele grava uma casa, mas ele sabe o que valoriza aquela casa, então ele sabe o que ele deve mostrar, porque ele entende de arquitetura, porque ele é formado em arquitetura. Então, isso é muito bom, sabe, só que o Fábio, ele é uma referência hoje lá no Caledônia, né. Eu acho que a gente pode andar um pouquinho aí em Balneário e já encontra um outdoor com uma foto dele. E o que que te levou? O que que te levou a ser uma referência lá, Fábio? Cara, assim, quando a gente montou o escritório nesse período que a gente falou, a Paes e Breno Imóveis, a gente não veio com a cabeça de, nem eu, nem a Thaísa, de o Fábio vai ser um corretor de imóveis horizontais. A gente não veio com essa estratégia montada, né? A gente montou a imobiliária com o objetivo que a Thaís estava falando, né? De servir com o melhor atendimento, com pessoas qualificadas, que entregar o melhor para o nosso cliente. Ponto. E aí foi uma construção, né? As coisas foram acontecendo, foi a sinergia de. A gente já morou no Caledônia, né? Saiu, depois retornou. Então a sinergia de eu representar o meu cliente, né? Eu sou muito o espelho do cliente, né? Eu sou pai, né? Tenho filhos pequenos, a gente gosta de casa, a gente gosta de correr na grama, nossos filhos gostam de correr na grama, de brincar ao ar livre. Então a gente gosta disso na nossa rotina. Então, nos primeiros meses a gente não tinha isso definido, isso foi acontecendo ao natural. Como isso aconteceu ao natural, a gente, opa, eu acho que é um caminho que tem outros corretores no mercado, mas não é tão explorado. E a gente começou a explorar mais esse caminho, começou a entrar nesse caminho, e chegou num certo momento, foi o final de 2023 para 2024, quando a gente tomou essa decisão, não, vamos direcionar o Fábio com uma marca específica e vamos direcionar ele para o nicho de mercado que é o de casas. E aí, quando a gente olha para o nicho de casas, a região de Balneário Camboriú, ela vai ter ali vai ter de 15 a 20 condomínios hoje prontos, né? Esses condomínios não só em Balneário Camboriú, a gente vai falar de Itajaí, Itapema, e aí vai Porto Belo, etc, né? Desses condomínios, o condomínio hoje pronto, com maior quantidade de casas prontas e com uma melhor estrutura é o Caledônia. Então o Fábio em si como corretor, ele atua, né? Eu atuo nos outros condomínios, a gente vende, tem casas vendidas em outros condomínios, lotes vendidos em outros condomínios. Por sinal, condomínios muito bons também, com localizações boas, com características boas, só que cada um vai ter a sua característica. E a do Caledônia é o quê? Ele tem uma perdão. Ele tem uma quantidade grande de lotes, então aproximadamente 1000 lotes, e aproximadamente 500 casas prontas e finalizando a edificação. Então o que ele tem? Ele tem uma oferta muito grande para o mercado, vírgula. Ele tem também uma área de lazer muito bacana, né? Então ele tem um lazer muito bem estruturado para atender a família, para atender os filhos, e uma oferta grande. Então, por que a gente acaba se tornando referência? Porque a gente atua bastante nesse mercado que tem bastante oferta. Graças a Deus a gente vende imóvel todo mês ali, a gente vende casa todo mês no Caledônia, porque é um produto que eu vou te falar assim, eu gosto. A gente vive lá, a gente gosta. Então, quando a gente gosta, a gente vende, né? E a referência, ela acaba se tornando natural. Quando a gente abriu, a gente não pensou assim, vou ser o corretor referência do Caledônia. Não. As coisas foram acontecendo e baseado naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente tem paixão, acaba acontecendo.
Então eu acho que a gente tá no caminho certo, né? Ouvindo isso de ti, ouvindo isso, a gente tem esse feedback do mercado, graças a Deus, cara, dos clientes. E a gente fala clientes, tanto o proprietário do imóvel, tanto o construtor, quanto o comprador dessa casa, né? Tanto a família que vai morar nessa casa, a gente tem esse feedback positivo, mas não só da referência, e sim do cuidado que a gente tem no processo, né? Nós vendemos uma casa nos últimos dias em parceria com outros corretores, e tem esse feedback dos corretores. Pô, Fábio, fiquei impressionado com o cuidado que vocês têm no processo como um todo do atendimento. Seja na documentação, seja no checklist, na vistoria da casa, no processo como um todo. E é isso que a gente prezou lá no início, e é isso que a gente tenta trazer hoje para todas as marcas, para todos os nossos negócios. Legal. Eu tenho uma frase que ela falando ainda sobre vocês, né, e vocês como essência do grupo PB, né. Tem uma frase que é: "Deus não une pessoas, Deus une propósitos", né. E eu acho que isso fica muito nítido em vocês 2, né, porque, essa parceria, né, sendo sócios em casa, na empresa, né, e como que é para vocês? "Ah, o Fábio apareceu uma casa aqui, eu preciso, olhar para essa casa e destacar os pontos principais dela, né, para entender, conhecer mais ela e poder falar para o comprador, futuro comprador, né, o que que valoriza essa casa. Aí eu acredito que a Thay, ela tem uma grande colaboração Tem nisso, né, bastante. porque ela como formada em arquitetura, como que é isso? Vocês chegam em casa e perguntam: "Ah, Thay, dá uma olhada nessa casa, como que é?" Uma Quer dúvida. responder? Vou responder um pouquinho, mas vou deixar. Vai Vou responder, vou responder. Assim, ah, a gente tem uma conexão muito boa, sabe? No sentido de a gente sabe separar as coisas, mas não dá pra dizer que a gente vai pra casa e não fala do trabalho, porque nossa empresa somos nós, né? Junto É. com vocês, junto com os colaboradores, somos nós. Então, a gente vai falar da mesma forma que eu peço pra ela, pô, dessa casa, o que que tu acha? O que que tu acha dessa arquitetura? O que que tu acha dessa mobília? O que que tu acha disso? A gente vem falar do projeto, ela me passa um projeto que vai ser apresentado por. O que que tu acha? Qual que é a tua opinião sobre esse projeto? Tu acha legal? Tu gostaria? Como ficou? Então a gente tem uma troca muito boa e eu acho que isso soma, né? A Thaísa tem uma experiência muito grande na arquitetura. Ela foi humilde aqui em não falar todo o histórico dela, porque é muito forte, ela é muito importante para a empresa hoje, né? Toda a bagagem que ela tem. Ela é uma pessoa que tem 20 anos aí de formação na arquitetura, com Uau. mais de 15 anos de escritório, professora, coordenadora de curso. Então é alguém que tem. E eu falo que não é melhor que os outros. É a bagagem, a construção que ela teve na vida dela, traz com que ela tenha experiências boas e ruins que forjaram ela um profissional melhor, um profissional qualificado, que consegue ver alguns pontos que ela já passou, que ela já viveu essa dor, né? Então, isso é muito bom. Isso traz uma força muito forte para o nosso grupo e ele é importante no nosso dia a dia, né? No cotidiano. Quando a gente tá ali, na rotina, aparece um assunto, opa, não, mas eu já vivi isso. Vamos tentar trazer, levar para um outro formato para a gente não sofrer, não passar por essa dor e construir algo melhor, né? Então, é isso. Tem um ponto que eu acho bem interessante colocar, sabe? As pessoas perguntam assim: "Ah, mas dá para separar a vida pessoal do trabalho?" E é um ponto de reflexão, sabe? Porque quando a gente coloca isso, a impressão que se dá é que o trabalho é pesado, ou que ele é desprazeroso, ou que ele é cansativo. Então, assim, eu acho que isso é uma frase de pessoas que estão insatisfeitas com as suas posições dentro do trabalho. Então, eu acho que primeiro seria ressignificar a palavra trabalho, porque tudo é trabalho. Estar aqui hoje é trabalho. Eh, Sim. o autocuidado é um trabalho. Dormir é um trabalho. Cuidar dos filhos é um trabalho e ir para uma empresa é um trabalho. Então a gente tem essa percepção de falar assim: "Ah, eu vou para casa e não vou falar do trabalho". Então isso é como se a gente tivesse que desabonar uma parcela de nós, porque aquilo é cansativo ou exaustivo ou desprazeroso, então: "Ai, não quero falar de trabalho". No nosso caso, falar de trabalho é muito prazeroso. Eu acho que isso que é a chave. Porque para nós falar do trabalho, falar da empresa, falar da estratégia, em como a gente vai montar isso, em o que que ainda não tá legal, como que a gente vai fazer, é prazeroso. Então eu acho que eu e Fábio e coloco todos até dessa mesa aqui, né, no mesmo pacote, a gente gosta de trabalhar. A gente gosta do trabalho, a gente gosta de falar de trabalho, de clientes, de estratégias, de o que está acontecendo no mercado lá fora, o que que a gente vai fazer aqui dentro de novo. De repente um tem uma sacada e entrega para o outro e aquilo, ou seja, isso não é um trabalho desgastante. É óbvio que ele dá também uma exaustão física, porque isso faz parte do ser humano, do todo.
mas ele causa esse prazer também. Então é muito natural eu e o Fábio chegar em casa, por exemplo, sentar na ilha da cozinha para comer alguma coisa e de repente pegar o celular lá e falar: "Ah, dá uma olhada aqui, amanhã eu vou apresentar esse projeto. Como que tá? Ah, então, tô vendendo essa casa, olha Legal. aqui, como que tá?". E já chegou a momentos da gente olhar uma casa, por exemplo, e falar assim: "Essa casa não vai para nossa pauta. Não vai entrar na pauta". Por quê? Porque ela tá desqualificada. Ela não oferece um patamar de qualidade que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Então a gente pode até ter ela lá na carteira. Ah, um cliente que quer uma casa que ele vai reformar inteira, ele pode até comprar esse produto. A gente pode até dizer: "Olha, eu tenho esse produto que está aqui". Só que ele vai fazer uma compra consciente, entendendo que aqui ele não vai levar gato por lebre. Ele vai ter consciência do produto que ele está expectando e adquirindo e qual é a consequência de adquirir aquele produto naquele formato. Então, sim, a gente conversa muito de trabalho, assim como a gente conversa muito sobre a nossa família, muito sobre nós mesmos. Dentro da nossa empresa hoje a gente tem muito, debate filosófico de mente, de bem-estar, de comida saudável, de como ganhar dinheiro, até porque isso é uma integralidade no produto. Nós somos seres integrais. Então não tem como falar assim: "Ah, agora eu vou fechar a caixa do trabalho, agora eu vou fechar a caixa dos filhos". Então, assim, eu tô aqui com vocês, mas eu tô antenada porque minha filha tá na escola. E é isso, é o uno no todo. Sim. É isso, o ser humano é isso. Então eu vejo que sim, a gente fala muito de trabalho, mas num formato que não ressoa como um trabalho, e sim um trabalho. Sim. É É, isso. e você falando sobre trabalho, né, sobre a gente entender que isso faz parte de nós, eu comecei a pensar que realmente, se nós não vemos isso como um trabalho, como uma obrigação, ela se torna parte de nós e se torna o nosso propósito, que é levar as pessoas a realizarem os sonhos. O sonho de comprar uma casa, o sonho de morar no lar dos sonhos, né, com um projeto que ela tanto sonhou. Então a gente vê que vocês entregam algo que diferencia no mercado, porque não é trabalho, é propósito, né. Então, isso eu acho que E a gente vê, eu começo a enxergar, nos colaboradores, né, nas pessoas, em vocês, nas pessoas que estão conosco no dia a dia. Esses dias a gente tem pessoas que trabalham conosco que trabalham à distância, né, nosso financeiro é terceirizado, nosso jurídico ele não fica em loco no nosso escritório. Estava conversando com o nosso jurídico essa semana e passei uma situação, eu disse: "Não, Fábio, mas isso aí que tu tá falando pode nos prejudicar e pode principalmente prejudicar o cliente". "Opa, e eu não tinha me atentado". Ele: "Não, opa, então recua". Qual que é a solução, né? Qual que é o caminho que a gente tem que percorrer para deixar principalmente o cliente seguro e nós também, nós temos que uhum. ficar seguro, né? Então, essa preocupação com o todo, ah, faz com que a gente entregue a segurança para o cliente e aí o propósito vem com leveza, né? As coisas acontecem com leveza, a gente É, sabe que tá fazendo a coisa certa, quer dormir em paz, quer dormir tranquilo, entregar o melhor para o cliente, né? verdade. Essa é a ideia. E agora trazendo mais para a parte de Paes e Brena imobiliária, né, eu ouvi uma frase essa semana que me chamou muita atenção. Ela foi assim, "A cada pedra que chuta sai um corretor aí em Balneário Camboriú". E eu falei: "Opa!", né, então tem bastante corretor mesmo nesse até ele que é lá do Rio Grande do Sul tá falando isso. Só que hoje na Paes e Brena a gente vê um diferencial, Sim. né. Eu que estou ali dentro também, né, faço parte da Paes e Brena com o marketing, eu vejo um diferencial. E poderia dizer um pouquinho mais, Bruno, você como gestor, de como que é o processo lá? O que que diferencia um corretor da Paes e Brena para um corretor hoje avulso? Realmente tem muitas imobiliárias, muitos corretores, né? A gente vê na região, às vezes, 10% da população numa cidade é de corretores, como Cresci e tudo, enfim. E a gente tem que se diferenciar no mercado, não pode ser mais um dentro do todo, realmente. E um dos pontos é realmente essa curadoria, esse diagnóstico, é entender de fato a necessidade de cada cliente como único, né? Justamente porque cada pessoa está no momento, seja da composição familiar, seja do seu padrão financeiro para investimento, cada um está no momento. A gente não pode tratar como num geral, num todo. E realmente quando a gente individualiza, quando a gente segue isso mais destinado a cada um, faz toda a diferença para a gente entregar o produto certo para essa pessoa e não aquele monte de você joga a carteira inteira para a pessoa, você afoga ela de tanta informação. Então realmente esse não é o caminho, é passar o melhor item para aquele cliente, na realidade dele. Isso faz toda a diferença. Esse acompanhamento humanizado, personalizado, onde a gente gera essa experiência, não só dentro da país, mas
também dentro da Amora a gente vê muitos feedbacks acontecendo positivos aí por toda a experiência dos clientes, o Fábio também com vários depoimentos, então isso é muito agradável. Não é só dentro da Paes e Brena, mas o grupo como um todo e essa questão do espelho, né? A gente está aqui espelhando o que vem lá de cima da diretoria, então tudo que eles passam pra gente, isso é transmitido com muito equilíbrio e a gente segue isso com muito louvor aí dentro da empresa. Complementando, se o Bruno me permite, o que que eu enxergo dando uma pincelada no comentário do Bruno. O Fábio em si, a gente nichou no movimento de casa, né? Especialmente para ser especialista, né? É entregar a informação concreta, né? Então, por que que o Fábio só vende casa? Por que que ele tá nichado em casa, nessa região específica? Por que que o Fábio não tá vendendo casa lá em Alphaville? Por que que o Fábio não tá vendendo casa em Curitiba? Ou em Jurerê Internacional, que tá aqui do lado, que a gente poderia? Porque a gente acredita tanto nesse mercado e tanto que na qualificação e na informação concreta vai entregar o melhor pro cliente, né? Que é o quê? É, eu conheço a região, eu tenho o produto na mão, eu tenho a informação correta. E a informação correta é quando eu vou vender um imóvel, eu sei da qualificação dele, tanto estrutural, ou técnica, ou legal, ou da matrícula, do imóvel que seja, para passar segurança pro cliente, né? Então, quando a gente nicha o Fábio, quando o Fábio tá nichado nesse direcionamento, a gente quer passar qualidade, segurança e transparência pro cliente. Quando a gente vem para Paes e Brena, da mesma forma, né? A gente não tem o objetivo de ter, com todo respeito ao mercado, né? Tem imobiliárias grandes e se estão dando certo, porque no propósito deles estão no caminho certo, né? Mas a gente não tem o objetivo de ter caminhões de corretores, né? A gente tem o objetivo de ter corretores qualificados para atender. Porque eu sempre comento com o Bruno, se a gente for para Porto Belo, hoje tem mais de 300 obras sendo executadas nesse momento. E aí não há ser humano ah, que aguente aprender 300 obras e explicar com segurança 300 obras. Então, vamos partir de um princípio que eu quero pessoas qualificadas vendendo produtos qualificados, com a inteligência desse produto e com a segurança desse produto. Então, a gente nicha. E tá falando de boutique aqui, a gente nem utiliza muito no nosso negócio de boutique, mas a gente pode falar com uma boutique, né? Uma imobiliária boutique que é o quê? Poucas pessoas qualificadas com produtos qualificados e selecionados, né? Nós selecionamos e é a famosa curadoria, né? Então a gente tá cuidando do produto e o profissional que tá trabalhando para entregar o melhor para o nosso cliente. Nós não queremos ser o maior, nós não queremos vender para o mercado inteiro, nós queremos ser o melhor para o nosso, nós vamos entender o melhor para o nosso cliente, ele vai ter o melhor de nós. Esse é o objetivo. Então, contribuindo aí, Bruno. Maravilha. Não falando de quantidade, né, mas de qualidade. Exato. E até porque, assim, se a gente for analisar por esse âmbito, Carla, o que a gente observa? Tem muito tudo. Tem muito advogado, tem muito arquiteto, tem muito médico, tem muito tudo. Por quê? Porque hoje as faculdades, elas estão cada vez mais acessíveis. Os cursos, né, técnicos de formação, eles estão cada vez mais acessíveis. E hoje todo mundo pode conseguir um diploma. Então, o acesso ao título tá muito fácil hoje. E isso faz com que o mercado ele receba essa sobrecarga de profissionais. Então, se a gente parar para olhar para isso, a gente não faz nada. Porque a gente vai olhar e falar assim: puxa, tem muito tudo. E cada vez vai ter mais, né? Então, olha, hoje a gente está em Balneário Camboriú, aqui no nosso entorno, acho que tem 2 ou 3 faculdades de arquitetura. Se a gente pensar, tem 60 arquitetos a cada 6 meses entrando para o mercado de trabalho. Sem contar as online, né? Sem contar isso, as formações online, né? Então, assim, a própria pandemia trouxe essa facilidade de estudar online e conseguir o título e entrar para o mercado de trabalho. Então, a gente não pode olhar para isso. A gente não pode olhar para isso, ai, tem tudo, tem muito, de tudo, ótimo, mas tá, o que eu sou? O que que dá para eu fazer dentro da minha qualificação técnica? E é isso que a gente fez, é olhar para nossa qualificação técnica e falar assim: calma, com o que a gente tem na cesta, o que que dá para nós fazermos? Ah, o que dá para nós fazermos é isso aqui. Então eu sempre gosto de falar sobre isso, que é diferente quando você pega um corretor que ele é um vendedor, e é diferente quando você pega um corretor que ele tem um corpo técnico para mostrar a parte positiva e pontos de melhoria desse imóvel. Eu não gosto de usar o termo negativo, mas pontos de melhoria desse imóvel. E mais, quando esse corretor ele tem habilidade em números. Porque não basta você só mostrar um imóvel. Então, assim, vou te vender essa garrafa, eu vou lá e te mostro ela. Ah, ela é legal. Ela é slim, ela é branca, ela é pesadinha. Aqui eu consigo ver a temperatura. Então, estou te dando características físicas relativas de novo. Então, o que a gente fez? A gente pegou características absolutas e um corpo técnico para ajudar a falar de como comprar isso.
Então, o planejamento estratégico da nossa venda, ele vai em mais do que dar características físicas de um produto. Ele vai em dar características físicas e dar a estratégia financeira para que o cliente compre aquele imóvel com saúde. Saúde o quê? Financeira. Então é isso que acontece dentro do nosso espaço. Ele compra esse imóvel que para ele é correto, a gente analisou, o briefing dele, viu que isso atende ele, mas a gente precisa também dar uma assessoria técnica em formato de números. Qual é o juro que esse cliente vai pagar? Porque muitas pessoas compram imóveis, de repente ele fala: "Eita, a parcela aumentou". Mas ele nem sabia que quando ele comprou aquilo tinha um tipo de juro diferente, que aquele juro era variável, não era fixo, e o corretor não passou isso para ele. E aí o que acontece? A pessoa se embanana toda lá na frente com a compra daquele imóvel, porque não foi bem orientado no começo da compra. Então, isso que a gente pensa quando a gente coloca a nossa empresa, onde não é a rua principal de Balneário Camboriú, nós não estamos na rua onde tem muitas imobiliárias, a gente fica numa rua, sem saída inclusive, que é uma rua mais calma, porque o nosso atendimento ele tem isso, ele é mais calmo, ele é mais personalizado, ele é mais direcionado para um público mais direcionado. E quando eu falo um público mais direcionado, eu não estou falando um público elitizado. Eu estou falando um público direcionado, ou seja, pessoas que entendem que precisam de um corpo técnico para fazer uma compra saudável. Eu faço uma analogia que é sempre assim: é igual em um médico. Qual médico que você quer que faça a sua cirurgia? Um bom e analítico ou qualquer médico? Então é isso. E você vai procurar dentro da sua especificidade. Então, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca. Eu não vou num cirurgião, num médico geral, num clínico geral. Eu quero ir num cirurgião cardíaco. E é isso que a gente olha. O público que quer comprar um imóvel com saúde financeira, com qualidade, com atendimento personalizado, ele vai vir até nós. Porque ele está entendendo que é um grupo, um conjunto de especialistas para acompanhá-lo naquela venda. Acho que é. Permitir Fala. corroborar, Thaís, até assim, quando a gente fala sobre essa quantidade de imóveis que a gente tem aqui na região, né? E o que que difere, de repente, um imóvel do outro e os valores disso? A gente pode falar aqui até mesmo de sistemas construtivos, que isso tem uma diferença que agrega Olha valor, só. desde a questão aí térmica, acústica, entre N outras situações, né? E quando a gente está falando de um corpo técnico de especialistas, a gente consegue trazer todo esse conceito, que muitas vezes o mercado não oferta isso para o cliente, que isso realmente tem uma diferença, gera um valor agregado, um conforto para o cliente, enfim, então isso é muito importante também para a gente mostrar a diferença quando a gente fala sobre o produto. Então a gente tem que ter pessoas cada vez mais conectadas, especialistas, fazendo diferença dentro do time. Entendi. E, ô Bruno, hoje com os altos e baixos que nós estamos vivendo, né, no mercado, como que você vê isso, com esse momento que a gente está vivendo? Certo, essa pergunta é muito interessante porque gera uma grande instabilidade aí, e uma insegurança no investidor, na pessoa que está buscando a compra de um imóvel nesse momento, inclusive, que a gente está vendo, de repente, essa crise internacional, enfim. Mas se a gente for analisar isso historicamente, né, a gente não precisa ir muito longe. A gente tem um cenário de pandemia alguns anos atrás que mudou completamente desde a forma de viver, a forma de vender, a forma das pessoas se conectarem, e muitas empresas nesse momento, infelizmente, acabaram fechando, o mercado entrou numa crise colapsada, enfim, e muito que a gente viu, quem estava investindo em imóvel, que foi um setor que cresceu absurdamente nesse momento, ficou muito estabilizado com isso. Vamos um pouco mais atrás, né? Alguns anos mais para trás aí, quando a gente fala de repente até do impeachment, num outro governo, enfim, também Sim. gera uma instabilidade, a gente entra em crise e a gente também vê essa segurança de quem fez o investimento nessa parte de imóveis. Então, a gente analisa que isso sempre vai ter essa É instabilidade. cíclico, né? É, É ciclo, acontece sempre, vai e vem, sobe e desce. E o ditado mais clichê que tem no mundo, quem investe em terra não é, ele continua valendo, né? É Ele verdade. continua valendo, valorizando. E aí eu pego o gancho do Bruno, e aí vem aquele cliente, a gente sabe, e a gente respeita, porque cada um tá no seu tempo. Vou esperar um pouquinho. E esse esperar dele faz ele perder a oportunidade. Porque as oportunidades elas passam, né? A pessoa que tá querendo, talvez no momento, se desfazer de um imóvel, tá baixando o valor e porque tá precisando do dinheiro por causa do momento da situação. O cara, vou esperar mais um pouquinho. E aí vem outro, pega e ele perdeu a oportunidade. É. E aí ele comprou, ganhou aí R$ 1 milhão, tô supondo, numa aquisição, tá? E quem deixou de comprar deixou de ganhar essa valorização. Então, se a gente observar cenários de anos, ou voltar para trás, que nem o Bruno tava colocando, é sempre assim. É. Então, estatisticamente, se é sempre assim,
A pessoa tem que quebrar esse paradigma, né? Ela É. tem que sair, ela tem que olhar se é assim, opa, então se é assim, eu vou investir, eu vou continuar. E aí é que tá a oportunidade, nessas crises que eu pego os melhores momentos, os melhores investimentos. E momentos ruins sempre tem. O que diferencia é como a gente vai Enxergar ele. enxergar. E vocês falaram da pandemia, e muitas pessoas viram a pandemia como um péssimo momento para O tudo. mundo vai acabar. O mundo vai acabar. E muitas pessoas aproveitaram e tiraram muitas oportunidades. E eu sou uma dessas pessoas, né? Eu comecei a arquitetura na pandemia, porque foi quando eu parei de trabalhar no escritório e pude investir em mim mesma, e investir na minha carreira, né? Então foi aí que eu comecei a fazer arquitetura. Então eu vi um momento ruim para uma oportunidade. E o negócio imobiliário é exatamente isso, né? Um momento ruim é que muitas pessoas estão perdendo os cabelos, ficando louco, tem gente vendo oportunidade. Quem cai o cabelo de um, o outro vai lá e faz um shampoo que faz parar de cair o cabelo, né? Isso, tem que pensar, exatamente. Sempre tem alguém olhando com um olhar positivo, né? Com uma visão positiva, com uma visão de que pode dali fazer algo melhor, dali construir. E a energia positiva ela atrai, né? E aí, verdade. consequentemente, por que essa pessoa tá dando bem? Mas esse cara dá certo, mas ele sempre consegue. Porque ele acredita. Acima de tudo, ele acredita. Ele vai, mesmo que às vezes dê algo que não tava no planejado, tá bom, faz parte. Faz parte não dar uma etapa do processo certo. E tá tudo certo, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. E aí, por que as coisas acontecem pra essa pessoa? Sim. Por que será? Tá na cabeça dela. Tá no pensamento, tá no que ela acredita, tá no ser, tá na energia dela. E se a gente for observar um ponto que é bem interessante, é que nós estamos num plano de dualidade. Doce, salgado, quente, frio, enfim, quadrado, redondo, nós estamos num plano de dualidade. Então essa sazonalidade financeira, ela vai estar sempre acontecendo. Então, né, uma estabilidade financeira e de repente uma desestabilidade financeira, porque é onde os países se reinventam, inclusive economicamente. Eu sempre digo uma coisa para o Fábio, quando a gente começa a falar sobre dinheiro e crise e coisas, eu sempre falo uma coisa assim: o dinheiro não sumiu. Ele tá em algum lugar. Ninguém foi lá e queimou o papel, né? Verdade. Ninguém queimou esse papel. Ninguém foi lá e queimou ele. Cadê a cédula? Tá em algum Ela lugar. em algum bolso. E eu quero atrair essa pessoa que tá com essas cédulas. Eu quero atrair esse cliente. Então, assim, tem menos clientes comprando imóveis, mas alguém tá comprando. Alguém tá comprando isso. Tem menos clientes fazendo projetos agora, nesse momento, mas alguém tá fazendo. Então é isso, a gente tá sempre, primeiro, em prontidão a atender, disponíveis a atender. É muito importante se colocar disponível para o seu propósito, para aquilo que você quer fazer, e principalmente entender essa dualidade. Então, se eu compreendo essa dualidade, eu também sei que vai ter momentos que eu vou vender mais, momentos que eu vou vender um pouco menos, momentos que eu vou vender mais de novo. E esse movimento é o que faz com que a gente entre em processo de evolução. Mas que nem a Thaís falou, se alguém tá comprando um imóvel ou se alguém tá atendendo um projeto, se a gente não tá atendendo, não tá vendendo, a gente tá fazendo algo errado. A gente, em alguma Tem que se etapa nossa, reinventar. nós estamos errados. Porque o mercado tá aí, né? Tá vendendo. Sim. Opa, esse cara tá tentando. Opa, mas se ele tá fazendo, mas o que eu tô fazendo de errado? Sim. E aí a reflexão é tem que começar a olhar pra gente um pouquinho, né? Pô, o que eu tô errando? A gente tem que ser humilde em reconhecer, não se esfaquear, né? Mas humilde em reconhecer, opa, eu posso melhorar, então tá. Então eu vou melhorar numa etapa, pô, isso aqui o cara lá tá fazendo melhor que eu. Então tá, vou tentar fazer do meu jeito, melhor, desenvolver. Melhorei. Vou de novo. E aí, consequentemente, essas coisas vão vir, vai atrair. Vai trazer pra ti. Acreditando, fazendo, se reinventando, vai atrair, vai vir. O teu merecimento que é teu vai vir. Né? E muito importante eu acho que é o que nós fazemos, a gente sempre está olhando para o nosso. Sabe, olha para o seu. Olha o que você está fazendo, presta atenção no seu. Porque é óbvio que a gente tem que olhar para se espelhar, né, e ver onde nós estamos, se localizar. Então eu olho o que tem no mercado, eu olho quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo, me localizo, me foco de novo e volto a fazer o meu. Porque se a gente ficar só olhando para fora, o que acontece? A gente entra num contraponto, que é complexo de superioridade ou de inferioridade. Então, ou eu me coloco superior a outras empresas, outros grupos, outros corretores, outros arquitetos, e o complexo de superioridade ele é terrível, porque se você é superior, você se isola. E se você se isola, você não vende. Ou você se coloca num complexo de inferioridade. Eu ainda não tô lá, não sou aquele grupo, não sou aquela empresa. E aquilo também te deixa estático, Estagna, né? estagnado. Então, eu acho que é muito importante, sim, você olhar para fora, olhar os concorrentes, e concorrência existe, tá no mercado, é um fato.
olhar, claro, o que cada um está fazendo, para você se localizar e para você voltar a se focar e fazer o seu. Então, assim, Thaís, dá uma dica. O que que você poderia dar como dica para um empreendedor? Foca no seu. Faz o seu bem feito. O seu conectado com você mesmo, com o que você é. Então, eu acho que o Grupo PB, acima de ser um grupo de arquitetos, de corretores, de gestores, nós somos pessoas. Sim. Pessoas que se conectam com pessoas. Então, desde o nosso corpo técnico formado, foram pessoas, primeiro eu e o Fábio nos conectando, e a partir disso, nos conectando com os nossos funcionários, com as pessoas que estão junto com a gente. Sim. E essa conexão é o que faz com que a gente possa parar e olhar também para dentro do grupo nas nossas habilidades. O que que o Bruno é bom? O que que a Carla é boa? O que o Fábio é bom? E trabalhar dentro da virtude. Isso quer dizer que a não virtude some? Não, quer dizer que a gente só trabalha na virtude. Esquece a não virtude. E isso é a relação que eu faço com essa instabilidade financeira. Não foca na não virtude. Ah, o mercado não está bom, tem crise, tem falta de dinheiro. Não foca no que não está bom, foca na virtude. Qual que é a virtude? A virtude é que nós estamos dentro de uma cidade que é, se não a mais, uma das mais que constroem dentro do Brasil. Nós estamos num dos metros quadrados mais caros do Brasil. Se não for o mais caro, os meninos podem me corrigir melhor agora, em relação a esse dado. Então, poxa, olha onde a gente está, olha a potencialidade. O país e parte do mundo está olhando para Balneário Camboriú querendo comprar um imóvel. Então, será que a Verdade. gente tem que parar e olhar para a crise nesse momento? Não, vamos olhar para a oportunidade. É. E até seguindo essa linha do que a Thaisa trouxe agora, a gente vê o mercado aí de grandes players, grandes investidores vindo para cá. A gente está vendo aí, enquanto algumas pessoas reclamam do cenário econômico, do mercado, enfim, os investimentos são pesados aqui na nossa região. Então a gente está vendo esse parque temático de neve aqui em Balneário, a gente está vendo a transformação do Morro do Careca já seguindo, ali em Porto Belo também, assim, estourando, O sabe? próprio edifício Sena. Também, que vai levar toda a situação da cidade para um outro patamar. Exemplos, né? A gente traz a própria FG que trouxe a família Vieira, o Cristiano Ronaldo para cá. Cristiano Ronaldo não ia assinar um produto que não acreditasse, numa região que não acreditasse. O próprio Senatal. Então, assim, tem muito movimento assim, na região, né? E a Thaisa foi feliz no que ela falou, né? A gente só vende para uma pessoa que está do outro lado. O nosso colaborador é uma pessoa que está do outro lado. Então, resumindo a história, são pessoas, tudo são pessoas. Tudo são pessoas. E a pessoa, ela tem a individualidade dela. Como a gente entrega para essa pessoa, a gente precisa entender. E pra gente entender, a gente tem que ouvir. E ouvir, às vezes, não é só o que ela tá pronunciando com a boca. É entender os movimentos dela, porque às vezes ela se gesticula de uma forma, ela tá querendo te dizer algo. É entender o silêncio dessa pessoa, entender a expressão dessa pessoa. Então, para que a gente consiga atender melhor, a gente precisa estar conectado melhor com essas pessoas e, consequentemente, a gente vai vender mais. A venda é a consequência. É. E eu falei algumas vezes pro time, pras pessoas, enquanto teve não tá mais conosco, mas a pessoa veio pra me falar assim: Fábio, não, mas a comissão vai dar tanto. Então, se você for o primeiro ponto, a comissão, você não vai vender. É consequência, né? É consequência. A comissão, ela vem, é bom, a gente gosta, a gente já falou sobre isso. Mas o primeiro, vamos entender quem tá do outro lado. Porque é uma pessoa, é uma família, ou é um investidor, mas é uma pessoa. Esse investidor é uma pessoa, ele tem um objetivo individual que ele quer colocar. Então, nós temos que entender ele. Consequentemente, nós vamos ganhar dinheiro, Sim. né? Sim. Consequentemente. E você falando disso, a gente consegue falar muito da arquitetura com isso, né? Hoje, a Amora Rosa, ela tem alguns pacotes destinados para aquilo que a gente vê que hoje é uma deficiência no mercado. Por exemplo, né, a gente tem ali na Amora Rosa um pacote que é destinado para pessoas investidores, né? Que ele está construindo, ele tem o projeto e ele precisa de uma assessoria nas escolhas. E quem que ele precisa? Do arquiteto que está lá na Amora Rosa e que tem a escolha correta que vai valorizar aquele imóvel, né? Então a gente vê que vocês conseguem entender o cliente para entregar aquilo que ele precisa, não entregar um valor, né? Pensando, vou entregar esse pacote porque eu quero vender. Não, mas porque é uma deficiência no mercado. E se eu tenho o que a pessoa precisa, eu preciso entregar
para ela, né. Então, Thay, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os pacotes também. Hoje a Amora Rosa, ela não é destinada apenas para projetos, né, então ela vem com abertura ali, um leque de novos pacotes para atender uma necessidade do mercado. Então, poderia falar pra gente um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá, assim, deixa eu organizar aqui os pensamentos, que foi agora uma tempestade aqui para pensar como eu começo. Eu acho que o primeiro ponto, vou voltar lá para olhar o que tem na cesta. É a gente olhar o que tem na cesta de novo e falar assim: "O que que eu vou oferecer? Eu vou oferecer o que eu tenho". Qual que é o ponto, né, se a gente pudesse pegar o início, o ponto do início é assim: "O que eu posso ser útil dentro do que eu sou? O que eu posso ser útil? O que que eu vou fazer com essa bagagem de arquitetura que está aqui? O que que eu vou fazer com isso, né? Como eu vou atuar com isso, com esse conhecimento?". Então, os pacotes, na verdade, Carla, eles surgiram como uma forma organizacional, onde eu posso empregar dentro de cada pacote um pouco da minha utilidade, um pouco da minha bagagem. Então, cada pacote está muito referenciado ao que eu tenho para oferecer, de fato. Então, os pacotes hoje eles estão divididos em 4 serviços, até porque a gente teve uma sacada que não adianta você abrir demais o leque, tanto na Paes e Brena, como na marca Fábio Paese, como na marca Amora Rosa. Então a gente vê muitos escritórios de arquitetura hoje que oferecem todas as tipologias de serviço. E só para a gente entender aqui, a arquitetura é um mercado muito vasto. Então vamos pegar lá, basicamente, paisagismo, iluminação, projetos arquitetônicos, projeto de revitalização de fachadas, projetos corporativos, comerciais, residenciais, públicos, urbanismo, arquiteto de brinquedos, que faz design de brinquedos, arquitetos que criam design de carro. Milhares de profissões dentro de uma, né? Então, se o arquiteto for tentar ficar bom em todas essas aqui, sabe o que vai acontecer? Ele não vai ficar bom em nada. Porque ele precisaria viver demais para ele conseguir consolidar uma bagagem realmente sólida em todos esses assuntos. Então, o que que a gente fez? A gente condensou um pouco o nosso pacote, o nosso trabalho, a gente se sintetizou um pouco mais, e nesse momento o foco principal é a arquitetura de interiores. Essa condensação, ela também tem a ver com a Thaísa. Por quê? Porque eu tive que analisar minha vida pessoal e falar assim: "Calma, que tempo hábil eu tenho para oferecer na empresa? É esse tempo aqui". Porque, lembra lá no começo do podcast? Eu tenho filhos, família, ser mulher, nã e tentar emagrecer também, tá tudo no pacote. E aí o que que acontece? Isso tudo eu precisei olhar para minha vida pessoal e falar: "Que tempo eu tenho para destinar para marca Amora Rosa?". Ah, esse tempo. Beleza, tempo X. Para tempo X eu posso oferecer o produto X. Não adianta oferecer o abecedário inteiro. A gente pegou o produto X, criamos a especificidade de projetos de interiores. E dentro de projetos de interiores, a gente abriu o leque em 4 pacotes. Os 4 pacotes: compacto, seletivo, básico e exclusivo. Então, pacote compacto são para pequenas intervenções. Ou seja, eu tenho essa sala e quero fazer uma revitalização rápida. Eu não quero projeto, eu não quero esperar desenhar, eu só quero que o nosso corpo de arquitetos, que hoje nós estamos em 5 arquitetos, venham aqui, olhem com a bagagem técnica e deem uma orientação. "Bruno, vamos trocar essas cortinas, vamos mudar a cor dessa mesa, isso", orço isso para ele e falo: "Essa intervenção custa X. Posso fazer? Posso fazer". Então é um pacote para quem está precisando de uma agilidade de uma intervenção dentro de um espaço. Isso pode ser para 1, 2, 3, 10 ambientes, quantos ambientes o cliente precisar. Pacote 2, seletivo, destinado para investidores ou para pessoas que têm um projeto arquitetônico, mas não têm a assessoria técnica para a obra. Então, o cliente está lá, ele recebeu um projeto arquitetônico do arquiteto. Legal, tá lindo. Tá lindo a criação, mas aí ele vai comprar o piso. Qual piso que eu compro? Não sei. Qual é o azulejo que eu coloco nas paredes? Não sei. Qual paisagismo que eu escolho? Não sei. E aí o cliente, ele fica na mão do vendedor da loja. Uhum. Só que o que acontece? O vendedor quer fazer o quê? Vender. Vender, e nem sempre ele quer vender com consciência. Então o cliente fala: "Ah, eu gostei desse piso. Esse piso é ótimo, pode colocar, funciona". E de repente o cliente está colocando o piso mais escorregadio do mundo do lado da piscina dele. E ele não se atentou nisso. Quando ele vai se atentar? Quando já colocou. Então, um erro na arquitetura, ele gera um custo muito alto, porque para ir lá arrancar esse piso, colocar um piso novo, existe um valor financeiro que muitas vezes não é viável. Então, o pacote seletivo ele serve para clientes que estão sem assessorias de compra, mas têm um projeto, ou para investidores, e aí a gente está linkado nisso junto com a Paes e Brena, com a Fábio Paese, que constroem para venda. Então, a nossa assessoria técnica, ela serve para orientação, inclusive de planta, falando de fatores de ergonomia, funcionalidade, financeiro e também fatores estéticos. O pacote seletivo ele serve para isso.
O pacote básico é o nosso projeto. E aí a gente tem um slogan que é até no básico nós fazemos diferente. Por quê? Porque o nosso pacote básico ele não oferece só o projeto. Porque não adianta eu ter um projeto lindo, tá aqui maravilhosa, minha imagem de 3D, e aí eu entrego o projeto para o cliente, acabou a nossa relação aqui, você vai para sua casa com o seu projeto, começa a orçar aquilo e vê que financeiramente não é viável executar. Poxa, mas agora eu tenho que pagar o arquiteto de novo para ele alterar o meu projeto. A gente não funciona assim. A gente desenvolve o projeto junto com o orçamento financeiro, para que o cliente vá andando simultaneamente entre estética e finanças. E aí ele vai tornando palpável a realização daquela execução. Então, nossos projetos básicos, eles são consolidados com o fator estético, financeiro e ergonômico, para que o cliente realmente tenha no final um conjunto técnico de projeto, um documento exequível. Ou seja, ele vai conseguir executar aquilo. Isso que é o pacote básico. E o exclusivo é a nossa assessoria de obra, assessoria de gestão, que podem ser projetos que são nossos e projetos que não são nossos. Então, sei lá, um cliente veio de São Paulo, tem um projeto pronto e vai executar, que é um corpo de arquitetos aqui para ajudar em compra, gestão, montar, acompanhamento de montagem, olho na qualidade. Então, esse pacote exclusivo vem para isso. E com isso mais sintetizado, com o nosso produto muito bem definido, a gente consegue gerir isso melhor e oferecer isso melhor. E isso exige também um pulso, porque quando você fala assim: "Eu só vou fazer esse produto", o que que acontece? O universo dá uma testada, ele te manda um cliente lá para ver: "Será que é mesmo?". Aí ele manda um cliente lá com um projeto arquitetônico gigante, para quê? E eu tenho uma frase com o Fábio que é assim, ó: "Isso tudo é distração, isso tudo é distração". Então, às vezes, a gente tá com aquele barulho na mente, para e fala: "Isso é distração". Uhum. Então, às vezes, é você negar realmente um serviço, falar: não é o momento, porque isso vai me distrair do meu propósito, e o propósito já está muito claro dentro da Mora Rosa, dentro da Paes e Brena, dentro da marca Fábio Paese. Então, Sim. assim, a gente tem qual que é o nosso cuidado, e isso é legal estar em equipe, porque o cuidado é um com o outro. Quando a gente vê o outro assim, tipo: "Opa, tá muito legal aquilo", é distração, volta. É Uhum. distração, volta, sabe. Então essa solidez de equipe também faz com que a gente consiga, ter esse corpo, e essa liberdade de poder expressar tudo isso que a gente tá falando aqui com muita clareza, e se você perguntar pra mim daqui 10 dias, 20 dias, 100 dias de novo, eu vou ter o mesmo discurso, porque eu não tô aqui inventando essas palavras, é o que de fato é. Sim. E você falando isso, Thay, a gente consegue ver a essência, né? O que diferencia hoje a Amora Rosa no mercado. Ela não vem para atender todos, mas ela vem para atender aquilo que ela tem o resultado, tem aquilo que vai atender, né? O serviço que vai atender. Então, hoje o que diferencia é isso, porque se a gente for ver, tem muitos arquitetos, né? Tanto o arquiteto que trabalha sozinho, quanto o arquiteto que tem uma empresa, né? Então, se, um arquiteto ele vai atender todas as áreas, será que ele tem, a experiência, né, e ele tem para entregar para aquela pessoa? Porque hoje você está com 20 anos de carreira, né, então 20 anos de carreira não é para qualquer um, né. Não. E eu acredito que você já tem muita experiência em várias áreas, tanto arquitetônico quanto interiores, né. E você hoje só entrega interiores, por quê? Né, porque você entendeu que a essência a tua essência tá ali, então o que você vai entregar tá dentro disso. Porque se você hoje você fosse falar: "Ah, vou entregar arquitetônico", mas se a tua essência tá em interiores, você tá entregando algo por dinheiro, não pela essência, né. Eu acho que assim, se a gente for olhar para um conjunto de habilidades, Carla, eu falo sem falsa modéstia, eu teria habilidade técnica para desenvolver um arquitetônico, paisagismo, enfim, até mesmo porque logo que eu me formei, juntamente com o meu primeiro emprego, eu fui dar aulas. Uhum. E eu passei 11 anos dentro de universidade, dando aula, sendo coordenadora de curso, e esse dar aula me fez estudar muito. Então eu permeei em muitas matérias, urbanismo, paisagismo, projetos de interiores, conforto ambiental, térmico, lumínico, enfim. E o fato de ter que dar aula de muitos assuntos para muitas pessoas, me fez estudar muito. Então sim, eu tive bagagem técnica e teórica para isso e tive oportunidade de trabalhar com arquitetônico, com urbanismo, com outras áreas. Mas é aquilo que eu volto a te falar, eu precisei olhar para minha carteira de tempo e falar: "Para esse tempo, eu preciso disso". Quando você abre um leque para projeto arquitetônico, por exemplo, você fica vinculado no cliente, dependendo do tamanho da obra, 10 meses, 18 meses, 24 meses, tendo que ter tempo para ir nessa obra, gerir essa obra. Então, no meu tempo hábil hoje, eu não conseguiria fazer isso, né. Então, é isso que a gente precisou fazer, é aquilo que o Fábio falou assim, ele precisou se direcionar num produto específico. Por quê? Porque senão ele não ia conseguir vender casa, apartamento, loft, que mais?
enfim, É, toda a até tipologia de produto. poderia ser, mas aí acaba na minha percepção, né, na minha percepção, eu vendo todos quero vender todos os apartamentos disponíveis à venda em Porto Belo. Eu vou ser raso, eu não vou ter o conhecimento de tudo. E acaba ficando raso, não vou conseguir transmitir com a maior qualidade, vai faltar coisa, então aí não é o que a gente quer, né, não é o que a gente preza. Se é pra ser meia informação, a gente prefere não ser, né. Não convém. E então falando hoje sobre rotina empreendedora, né, negócios imobiliários e arquitetura, que tem tudo a ver, né, hoje vocês podem falar disso com muita facilidade, porque vocês respiram arquitetura, respiram negócios, né, oportunidades, né. Qual que é a dica? Acho que vou perguntar isso para o Bruno. Qual que é a dica que você daria hoje para quem está querendo investir no momento? Bom, a gente sempre vê essa questão de pessoas perdendo oportunidades, né? Vou deixar para depois. Então, o cara que deixa para depois perde a melhor oferta. Quem compra antes compra mais saudável, tem uma melhor negociação e aí vai ter a valorização daquele imóvel. Então, esse deixar para depois é sempre caótico, né? A pessoa às vezes acha que vai passar esse momento financeiro, político, enfim, deixa para depois e aí acaba perdendo aquele melhor momento. Então, o melhor momento de compra, realmente a dica é agora, né? Não deixar isso para frente, não postergar, não Sim, protelar. Então, o melhor caminho é garantir tudo isso. E aqui a gente tem uma certeza, que é um fato do nosso sim. mercado, que a cada mês, a cada momento, a cada empreendimento que traz toda a cidade, a região para cima, vai valorizar. Sim. Então, quanto mais tempo ele demorar para investir, ele vai perder aquela oportunidade. E não existe o momento certo, existe a decisão certa, né. Exatamente. Ontem você estava falando eu achava que hoje eu não poderia comprar um imóvel, gente, mas ontem eu estava numa conversa com o Bruno e ele quase me vendeu uma oportunidade. E eu Bate queria uma sentada junto, né, Bruno? se me colocar na sala de reunião de novo, eu vou ter que falar pro meu marido: "Transfira o carro agora que a gente vai estar vendendo". Mas eu queria que você falasse um pouco do que a gente conversou ontem, né, sobre como tem oportunidade para todos, né. Independente se é uma pessoa que tem um salário, né, Sim, porque a pessoa olha pra região, não, mas Balneário Camboriú só tem os apartamentos de só para 15, ricos, 20, só 30 luxuoso. milhões, ou o cara é multimilionário, ele não compra aqui. Então, completando um pouquinho, a compra de um imóvel, ela tá muito linkada à localização. A localização vai te dizer quanto vai valorizar no andar do tempo, mais ou menos, né. Então se a gente pegar São Paulo é enorme, né. Só na grande São Paulo são 16 milhões de habitantes, e assim vai, todos os municípios. Então, dependendo da localização de São Paulo, também vai ter menor valorização de imóvel ou maior valorização de imóvel, né. O que que é o bacana daqui da região, já comprovado há muitos anos, né, Sim. pegar no histórico dos últimos 10 anos, não para de crescer, né. A região de Balneário Camboriú, ela vem numa crescente anual todo ano, todo ano, todo ano, consolidando, né. Então quando fala região, aquilo que eu falei, né, Porto Belo, Itapema, a própria Itajaí, né, elas vão, se nós pegar a as 4 cidades, elas vão estar ranqueando aí as 15 cidades com maior metro quadrado do Brasil, com certeza. Balneário Camboriú, Itapema está sempre brigando entre as primeiras. Balneário Camboriú, respondendo a pergunta da Thaís, ela estava na frente de São Paulo e Rio de Janeiro com o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Opa! Então, se a localização, ela me garante, ela me mostra que eu vou ter o meu valor, o meu investimento crescendo mais, e se aqui é onde tem o maior metro quadrado, então tá aqui. Por que que o mundo inteiro investe nessa região, né? Porque aqui tá a maior valorização, ponto, tá, mas aqui também tem várias regiões, então existem os melhores produtos aqui dentro também. E aí que tá o time de especialista. Então, os corretores, nosso time está treinado para entender o quê? Opa, nós vamos oferecer os melhores produtos, que vai te entregar maior rentabilidade com segurança. Com uma construtora que já é sólida, que tem patrimônio de afetação, que tem estrutura, que vai te entregar o produto. Né? Com todo o respeito, vamos respeitar o mercado, mas não aquele cara que está vendendo aí um monte de coisa e nunca entregou um apartamento, nunca entregou um prédio. Certo? Então, com um produto de qualidade. Sim. Então, a hora é agora, que nem você É. falou. E até um outro ponto bacana nisso, né, é que assim, a gente vê um movimento de êxodo acontecendo em outros lugares, né? As pessoas vindo para cá porque querem, desejam essa vida no litoral. O lifestyle daqui é muito falado, né? Então, Falamos assim, só de dinheiro, mas não falamos de qualidade de vida, né? exato. Então, Qualidade de vida aqui. assim como vocês, somos provas disso, né? Ah, Vindo do Paraná, e foi uma escolha estar aqui, porque às vezes as pessoas planejam, vou lá pro fim da vida, vou comprar um apartamento e morar lá.
Pá, tá ok, tudo bem, mas por que não você antecipar essa sua escolha, essa sua decisão, o seu momento e usufruir de tudo que essa região nos permite? Se a gente for fazer um olhar mais criterioso à nossa volta, não estamos falando só de praia, mas é a qualidade de vida Não, de é todo infraestrutura, a geral. qualidade de vida. Então, se eu posso ser um testemunho aqui, no meu histórico de varejo, eu não fui em todos os 5.570 municípios do Brasil, mas eu fui em todos os estados, todas as capitais e todas as principais cidades desse Brasil. E eu posso te afirmar, nós estamos Somos nós privilegiados. somos privilegiados. Nós estamos numa região muito bem, com uma cultura muito boa, com um serviço muito bom. Tem as suas dores, como qualquer local, né? Mas com os lazeres, né? Com os parques, com os shoppings. A gente vai pegar o aeroporto aqui, nós estamos a 40 minutos de Navegantes, nós estamos a 1 hora de Joinville, nós estamos a 1 hora e 20 do aeroporto de Florianópolis. Nós temos isso, o aeroporto, né? Com um voo direto, né? Nós temos o Costa Esmeralda ali no lado do empreendimento, um empreendimento que a gente gosta bastante, que é da Alvert. Então, jatos particulares, helicópteros particulares. Nós estamos bem servidos para qualquer área de deslocamento. Hospitais, toda a área de saúde, escolas. Então, é uma região muito rica nos serviços também. Nos restaurantes, nos bares, né, no lazer em si. Então, não é só os arranha-céus, não é só o maior prédio residencial do mundo que está por vir, né? É a qualidade de vida, É. né, versus metro quadrado. Então, pô, se nós estamos na melhor região, com as oportunidades que não só necessariamente o cara que tem 10 milhões pode investir. Então, o cara que quer dar uma entrada menor, que tem uma parcela menor, quer comprar um imóvel, Bruno, com R$ 2.000 por mês, a gente vai ter. Possível. Quer comprar uma casa de 30 milhões, nós vamos ter também. Então, nós temos na carteira os produtos bem selecionados para atender todas as faixas de público. Sim, e a gente estava falando esses dias que a Praia Brava, né, principalmente, é uma praia que hoje recebe famosos, né? Muitos famosos sempre estão ali, né? E a Yatai falou uma frase que a gente até utilizou no marketing, que é: se em vários lugares que eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo, e ele escolheu a Praia Brava, né? E nós estamos aqui na Praia Brava, em Balneário, com a oportunidade de investir na Praia Brava, né? E às vezes a gente tem uma crença de que para poder investir, a gente precisa ter um valor alto no bolso. Mas quando a gente entra nesse mercado e em conversa já com amigos, conversa ontem com o Bruno, eu consegui ver que tem uma oportunidade para todos, né? Não precisa você ter o valor Tem, 30 sim. milhões para Tem, investir e numa vou dar casa, um 30 exemplo, né? Quando a milhões. gente fala, o meu foco é casa, né? É. Mas eu gosto muito de investimento, porque um dos motivos de a gente estar com esse negócio hoje de vir para o ramo imobiliário é investimento no ramo imobiliário. Talvez foi os investimentos que a gente fez como pessoa física, um dos pontos que nos trouxe para isso. Então, se a gente olha para Praia Brava hoje, nós vamos ter loft já do padrão, algo próximo de R$ 750.000, que não é algo caro. Mas, sabe, eu preciso colocar R$ 750.000? Não. Você vai colocar uma entrada parcelada, vai pagar a parcela, e lá no final, quando entregar o empreendimento, ainda vai faltar 40% desse investimento que tu vai financiar com o banco. E esse financiamento vai dar ali R$ 4.000 por mês, o loft vai estar alocado, vai pagar o financiamento, vai sobrar dinheiro. Então tu não vai botar os 750. Opa! Então eu abro uma carteira na pirâmide social muito grande, né? Com todo o respeito, a classe B pode investir, né? Não é só a classe A, não é só o Triple A que pode ter um apartamento na Praia Brava, né? Não é só o multimilionário que pode ter um apartamento em Balneário Camboriú ou na região, né? E pode falar, Bruno. E com qualidade, de toda uma infraestrutura, né, como se fosse um resort de fato, né. Então, assim, às vezes a pessoa: "Pá, 750K num apartamento na Brava", vai ser aquela coisa que não vai ser o melhor produto, mas pelo contrário, a gente tá vendo aí cada vez mais os empreendimentos, Com elitizando. qualidade, com Pô, produto assinado, extraordinário. com mobília assinada, Sim, né? grifes. Não, são produtos bacanas, né? Para loft com pé direito alto, com mezanino, loft que chega até 110 metros. Pô, mas loft de 110 metros, loft de 70 metros, o loft padrão lá em São Paulo é 20 metros, né? Já estamos falando de 18 metros quadrados. Opa, eu tô falando de um produto legal. O menor loft ali que a gente tá falando é de 30 e poucos metros. Né? Então são opções legais que a gente tem na carteira, né? Bem selecionadas, bem brifadas, que a gente oferece para o nosso cliente, exemplos, né? Então, E eu só queria fortalecer uma coisa que eu já falei aqui, que não é quando a gente fala que a gente está preparado para um público específico, eu volto a falar, a gente não está falando de finanças. Então, a nossa empresa ela não está preparada para atender só uma pessoa multimilionária. Não, porque um serviço de qualidade tem que ser para todos. sim. Para todos. Então, assim, hoje dentro da Mora Rosa, por exemplo, nós temos projetos lá, frente mar, Praia Brava, projetos muito caros, e temos projetos de bairro.
com a mesma qualidade, projetos de interiores. Por quê? Porque aquela pessoa que vai morar num bairro, numa casa um pouco mais simples, que talvez com um valor financeiro menor, ela também precisa ter bem-estar. Ela também precisa ter uma moradia de qualidade. E o arquiteto ele pode servir nesse formato também. E eu vejo que na parte dos imóveis é a mesma coisa. A gente também tem de vários formatos e vários valores para oferecer. E é muito legal ver como que a arquitetura vem conversando com isso. Por quê? O que a gente está falando? A gente está falando de uma metragem quadrada mais reduzida, numa localização muito boa, com uma qualidade de materiais muito boa. E aí eu tenho um valor de venda interessante para esse mercado. Quando a gente analisa isso para arquitetura, no Brasil a gente se acostumou com uma arquitetura muito grande, muito espaçosa, né, uma arquitetura ampla, pé direitos altos. Mas se a gente for analisar no Japão, as casas são minúsculas. Então, quando a gente falar de um loft desse de 36 metros quadrados, se a gente estivesse no Japão, isso já ia ser quase que uma moradia classe A. Então é isso, a metragem quadrada também é relativa de acordo com a cultura. E o produto também, ele vem trazendo uma renovação cultural, ou seja, eu tenho algo mais condensado, algo mais compacto, mas eu estou bem localizado, eu estou a poucos metros da praia, que eu posso visitar, estou dentro de um resort, como o Bruno mesmo citou, e nessa variação de produto. Mas eu só queria reafirmar isso, sabe? Que é para todos os públicos. Essa bagagem técnica, ela está disponível na nossa empresa, no nosso grupo, para todos os públicos, inclusive para pequenos investidores e para grandes investidores. Até porque o olhar hoje ele não tá no dinheiro, né, ele Não, tá tá no no serviço, efeito. né? Tá no É. serviço, né? No E serviço. eu ouvi um feedback de um cliente da Amora Rosa, que ele falava que ele podia ter escolhido vários arquitetos, mas ele escolheu a Amora Rosa porque ele se conectou com a Amora Rosa. E a gente sabe que se nós estamos vibrando numa energia, a gente vai atrair pessoas com essa mesma energia. Então, se nós estamos vibrando numa energia de entregar essência, projetos essencialistas, né, do sentir, né, a gente vai atrair clientes, pessoas que querem um projeto que traga isso, né. Então, eu acredito que também esse é um diferencial da Amora, né. Sim, essa escuta atenta que a gente procura fazer tanto na parte da marca da Mara Rosa, Paese Brena, Fábio Paese, o grupo em si, essa escuta atenta, como o Fábio mesmo falou, que não é às vezes ouvir o que o cliente está falando, mas perceber o cliente. Perceber é a leitura física desse cliente, como ele está sentado, qual é o tom de roupa que ele está sentado na minha frente, como ele coloca as mãos, como ele gesticula, como ele se expressa comigo. Essa leitura corporal que também me favorece tanto em vender um imóvel quanto na escolha de um produto na arquitetura para oferecer para aquele cliente. Então, essa escuta atenta que nos vincula a projetos essencialistas na Amora Rosa. Então, o que que é essa arquitetura essencialista para a gente entender aqui e essa neuroarquitetura que a gente vem trazendo? Isso partiu de mim. Por quê? Eu tive que parar de novo na minha vida pessoal e falar o que é essencial. Poxa, tudo não vai dar para eu fazer. O que que é essencial? A gente teve que fazer uma limpeza. E com isso, foi de dentro para fora que veio para a Amora Rosa a arquitetura essencialista, ajudando as pessoas que estão sentadas lá na minha frente a falar assim: o que que é essencial para você? O que que é essencial para você? O que que você de fato quer potencializar dentro do seu projeto? E essa pergunta se estendendo, eu vejo às vezes o Fábio perguntar isso para os clientes. É impressionante como é a mesma pergunta para um produto diferente. Hum. O que que você quer? O que que é essencial para você? Por quê? Porque às vezes para o cara o essencial no imóvel é a localização, não é, Fábio? Mas é que é relativo, né? O que é grande para um não pode ser pequeno O para que é outro. essencial para um não é É, para outro. é. Então, às vezes a localização para esse cara faz sentido, para o outro, ele não está preocupado com a localização, ele está preocupado com a dimensão desse imóvel. E na arquitetura é a mesma coisa, por quê? Quando um cliente vem, olha que interessante isso. Quando ele vem para comprar um imóvel ou comprar um projeto, o que que essa pessoa quer na verdade? Vamos pensar. O que que essa pessoa quer de verdade? Ela quer comprar uma casa, ela vai mudar-se de casa. O que que ela está procurando internamente? Mudança. Mudança. Ou seja, essa pessoa quer mudar algo. Mas muitas vezes ela senta na minha frente, ela nem sabe ainda o que que ela quer mudar. Ela fala: "Ah, eu vim fazer um quarto", eu atendi uma cliente agora esses dias. "Eu quero fazer o quarto do meu filho primeiro", e falou bastante sobre o quarto do filho e tal. "Eu tenho vontade de fazer outros cômodos, mas eu vou fazer primeiro o quarto do meu filho, que é muito importante". Quando a gente terminou nossa conversa, essa cliente estava me contando que ela tinha se separado e para ela era muito importante compensar o filho fazendo primeiro o quarto, sanando uma dor que ela identificou, oferecendo algo que para aquela mãe era o que ela podia dar de melhor naquele momento para aquele filho. Então, isso é a arquitetura que fala. Mas para a arquitetura falar, primeiro precisa ouvir.
Tem que ouvir, e eu fico arrepiada de falar isso, porque assim, tem que ouvir, e para ouvir precisa estar aberto. Precisa ir além de falar assim: "Ah, vou ver essa pessoa", e eu nem fechei esse projeto, mas eu ouvi essa cliente. Eu ouvi e eu entendi o que ela queria, o que ela precisava naquele momento. Então isso é importante, é você estar preparado para essa escuta, por mais que de repente você não vá fechar esse negócio, mas você deu para aquela pessoa o melhor. Então naquele momento ela deixou esse projeto em stand-by, mas ela falou: "Thaísa, se eu tiver que fechar vai ser com vocês". Então pronto, você deixou a sua marca ali pelo simples fato de ouvir e identificar o que de fato aquela pessoa precisa nesse produto. E isso se estende com o Fábio, várias vezes ele me conta isso. Esse cliente resolveu esperar, mas ele também me deu essa afirmativa que quando for vai ter que ser contigo, porque a pessoa se sentiu acolhida, valorizada. E qual é o ser humano que não gosta de se sentir assim? É. E você entregou o bem mais precioso que você tem hoje, que é o seu tempo, né? O tempo é dinheiro. Quando a gente entrega, a gente doa o nosso tempo, né? Pensando no outro, né? Em quem está do outro lado, o universo ele retribui, né? Então essa pessoa hoje não teve a oportunidade ainda de comprar com a Amora Rosa, de adquirir um projeto, fazer um projeto, realizar, né? Um projeto com a Amora Rosa. Mas nós sabemos que o mundo lhe dá voltas, né? Então amanhã ou depois ela vem e compra, né? E falando sobre a arquitetura, né? A arquitetura ela pode atender dois públicos, né? O público que quer morar e o público que quer vender, né? O investidor. Como que a arquitetura, ela pode influenciar na venda de um negócio? Bom, a gente vê a transformação acontecendo de ambientes dentro da arquitetura, né? Então, muitas vezes a gente vê um apartamento que leva mais tempo para ser vendido porque ele não se conversa, não foi escolhido por um profissional, não passou por toda essa triagem, enfim, e não foi colocado, foi escolhido, né? E fica no mercado durante muitos e muitos meses e a pessoa que está querendo vender às vezes vai ter que trazer o preço um pouco mais para baixo para justamente fazer um negócio, né? E quando você tem isso dentro da arquitetura muito bem coeso, a diferença é absurda. Desde a iluminação, decoração, tudo se conversa, aquilo se vende de uma maneira muito mais fácil. Além da questão da transformação como um todo, né, Fábio? Que eu acho que isso faz a diferença também dentro dos ambientes, né? Eu vejo que a pergunta é bem profunda, né? Na minha percepção, essa pergunta abre um leque enorme. Eu vou pontuar algumas coisas que me vêm nesse momento, mas com certeza caberia um podcast só para essa pergunta. A arquitetura, ela muda a vida, né? Ela pode transformar, ela transforma espaços, ela muda a vida. Então, eu vou um pouco no nicho de casas, que é o meu principal core aqui, vamos falar assim. E o que eu vejo? Às vezes eu vejo algumas casas que eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro, o cara diz, eu quero esse quarto do meu jeito, daquele outro jeito. E aí a casa tá lá parada um tempo. Porque o cara fez a casa pra ele fez a casa do jeito dele pra vender. E aí ele esqueceu que tem um leque de pessoas que podem ir lá e precisar de uma suíte térrea e ele não fez uma suíte térrea. Que seja um espaço térreo para fazer uma brinquedoteca, ou para fazer um escritório, ou para quando receber um parente, uma avó, uma pessoa mais idosa que não pode subir escada. Então, ah, ela muda a venda se não for pensada, né? Ela não pensou, ele disse, vou fazer um negócio para vender, ele não pensou, né? Então, esse é um ponto, é um exemplo, assim como outros que a gente pode ver. Então, tem pessoas que gostam já da casa mobiliada. Mas então vou fazer uma mobília, e aí escolhe os tons mais particulares do que tons mais neutros que podem agradar mais pessoas e acaba travando a venda porque o cara encheu de preto e a maioria das pessoas que estão indo lá não gosta de preto. Tô chutando aqui o preto, né? Não necessariamente tem que ser a questão. Então, a arquitetura é fundamental na venda, né? Eu vejo assim, o cara, vou construir uma casa e não usou arquiteto, quer fazer projeto, cara, ele vai ter problema. Em algum momento ele vai pagar essa conta, ele só não sabe. E a gente tem que compreender essa pessoa porque talvez nela ela não tenha esse conhecimento. Mas quem tem esse conhecimento, nós estamos no meio, a nossa função, nós temos que ser claro. Nós temos que entender esse processo. Vírgula, falando de casa, quando a gente vai para o empreendimento, pega um Viva Parque da vida, pega a arquitetura ali, ela tá mudando a vida de muitas pessoas, né? Quantas casas, quantos apartamentos, escolas, faculdades, espaço de lazer, espaço de gastronomia, cara, são famílias, são vidas que vão estar ali, baseadas num projeto arquitetônico que vai estar ali e esse projeto ajudou a vender para essas pessoas, porque o bairro foi criado, tô usando como exemplo, em pega da Vertigo, que nem a gente falou, outro baita exemplo de produto, horizontal e vertical, porque tem casas, terrenos e apartamentos ali. Então a arquitetura é fundamental para a venda. Eu vejo a arquitetura como, né, a fundamental, a localização
e arquitetura. É a base da venda do imobiliário. E até mesmo a gente pode ver alguns cenários, né, dessa transformação que eu comentei, de a gente pegar desde um loft com pé direito duplo e você conseguir fazer disso um mezanino, ampliando toda a estrutura, metragem desse imóvel, isso valorizando, trazendo mais conforto, ou mesmo quando você tem aí 2 apartamentos que você une esses 2 e com isso você transforma ele com 4 dormitórios, agrega também mais valor, contempla uma família ou mais É uma pessoas. arquitetura pensada em criar possibilidades, né. Ela tá pensando: "Opa, deixa eu abrir meu leque aqui, porque quem pode vir comprar aqui pode ser esse X, Y, Z, mas pode vir o W, talvez o H, o A, o B ou o C". Aí então ela pensa num todo e direciona o produto, né. É uma coisa bem interessante pra gente analisar, porque eu fiquei igual o Fábio aqui, abriu minha cabeça assim. É muito ampla, né. Vamos tentar aqui. Mas tem um livro que se chama A Cidade como um Jogo de Cartas. E esse livro ele fala sobre urbanismo e como a cidade se desenvolve, como ela cresce. E por que esse livro faz essa analogia com um jogo de cartas? Porque de fato é. E de repente a pessoa que está analisando, que é o empresário, o investidor, ele pega um coringa e ele coloca numa determinada posição dentro da cidade, né? Vou citar um exemplo, o pessoal da Vert, é o que eles estão fazendo. Eles pegaram um coringa do baralho e colocaram numa posição. Essa Sim. cidade acontece, a cidade, pum, se expande em volta daquilo, se transforma, se valoriza e é um processo urbanístico que vai acontecendo formidável. Então, assim, o urbanismo dentro da arquitetura é fantástico se você parar para analisar, que é realmente um jogo de cartas, como que aquilo está se desenvolvendo. Um exemplo, Caledônia, condomínio Caledônia. Começou a fomentar um pouco mais as vendas das casas, hoje tem muito corretor olhando para lá, tem muita casa sendo vendida. O que que aconteceu? A gente recebeu, em volta ali do Caledônia, 2 empreendimentos muito grandes. 3, né, o prédio que estão construindo ali de prédio edifício residencial, de apartamentos, o supermercado, bem grande também que estão colocando ali, e uma empresa industrial que já Já está tá ali. pronta. Ele muda a vida, né, ele movimenta, Isso, né. e aí o que vai O que não acontecer? tinha começa a vir, né. Culturalmente, as pessoas tendem a querer morar perto dos seus empregos. Então, pronto, uma indústria. Quantos empregados vão ter ali dentro? Eles vão querer morar em volta. Aquilo vai se expandir num padrão econômico. Mas também vão ter gestores, pessoas que vão gerir aquilo, que vão querer morar em outro padrão econômico, talvez dentro do Caledônia. E depois o supermercado está vindo para lá, aquilo se desenvolve em volta. E outras necessidades vão surgindo a partir daquele coringa que foi colocado naquele lugar. E assim a cidade vai sendo construída e desenvolvida, e a arquitetura vai acompanhando tudo isso. Por que que eu estou colocando isso primeiro da forma macro, falando sobre urbanismo e como a gente joga as cartas do urbanismo e isso funciona? Trazendo isso para uma escala menor agora. O investidor, quando ele vai construir para vender. Então ele tem que saber jogar as cartas. Ele tem que saber jogar as cartas. E quais são essas cartas? As cartas que falam sobre ergonomia, localização, fator estético e econômico. E se ele conseguir realmente consolidar esses 4 elementos dentro de um produto, ele vai conseguir vender esse produto com um escoamento, vamos chamar assim, Uma agilidade. uma agilidade muito mais rápida. Então é isso, esse investidor também saber jogar com essas cartas dentro da arquitetura. Eu sempre acho que a arquitetura ela é tão imprescindível quanto um médico para a saúde. Hoje nós ouvimos falar muito de neuroarquitetura, é a arquitetura que nós praticamos dentro do escritório, que é a arquitetura que analisa como o cérebro reage a espaços, projetados ou existentes. Hoje nós estamos num momento que a gente fala muito sobre mente, evolução humana, um período mais noético que a gente chama, e a gente observa que cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância de uma arquitetura, inclusive para sanar doenças. Dependendo do ambiente que você está inserido, você fica depressivo, você fica claustrofóbico, sonolento ou mais disposto, mais proativo, tem mais vontade de comer, se sente melhor. Ou seja, a arquitetura cuida do ser humano tanto quanto um médico. Enquanto o médico cuida de uma doença, a arquitetura vem cuidando de um bem-estar muitas vezes. E hoje a medicina já evoluiu muito e já está falando em criar saúde, não está mais falando em cuidar de doenças. E a arquitetura ela vem falando nesse formato. Então, quando a gente trouxe o espaço de arquitetura para dentro do nosso grupo, a gente veio também pensando no cuidado das pessoas. É oferecer cuidado para as pessoas, através da arquitetura, da venda de imóveis e de tudo isso. Lembrando que, gostaria de deixar muito claro aqui, que o nosso escritório de arquitetura não serve para atender somente clientes que vão fechar projetos conosco. E sim para assessorar um cliente que está comprando uma casa lá com o Fábio de repente, vai dizer assim: Fábio, consegue levar um dos seus arquitetos lá para me dar uma ideia ergonômica, ver se mais ou menos cabe o que eu quero?
E o Fábio vai lá com um dos nossos arquitetos e vai prestar uma consultoria de arquitetura gratuita para aquele cliente que está procurando aquele imóvel. Sim. Então, essa é a ideia, que o arquiteto também ajude nesse cuidado imobiliário, tanto quanto um médico. Acho que é mais ou menos isso. E isso é Ele vai dentro grupo, né? Isso quando a gente fala sobre no todo, né, do arquiteto que ajuda um cliente que quer adquirir uma casa, a gente está falando sobre grupo, né? Isso é ser grupo, né? E a arquitetura, ela não é apenas beleza. O que a Thay falou agora é algo muito rico, porque a planta, ela não é apenas por beleza. Ela vai auxiliar, vai reduzir ali, vai filtrar o ar, né, que tem ali dentro. A maresia, hoje aqui no litoral, é muito importante ter plantas também dentro, né? Esse cuidado colocando para decorar, mas também pela saúde, pelo ambiente, né? Eu ouvi falar sobre o orgânico, que estava muito em alta, e me chamou muita atenção, porque a gente acha que o orgânico, é beleza, tá em alta, saiu da casa cor, orgânico. E muitas pessoas, muitos arquitetos fazem o orgânico fazendo por beleza. Mas quando a gente entende que o orgânico, ele vem para aliviar uma sensação do nosso cérebro sobre o medo, porque a gente vem com esse medo ativo já, né? Se nós vemos esse canto, essa ponta, nós vamos ativar o medo já na nossa mente. Então, querendo ou não, nós vamos estar inseguro em um ambiente, né? Quando a gente traz o orgânico, ele ativa essa segurança no nosso cérebro, né? Então, não vai ter esse medo quando chegar no ambiente. Então, a arquitetura, ela tanto influencia na venda de um imóvel, né? No bem-estar, Na vida, né? Muda a vida. na vida, muda a vida. A arquitetura é vida, né? E, Fábio, agora eu queria te perguntar algo. A gente está próximo do dia do corretor, né? Dia de comemoração lá no escritório. Tenho certeza que, como a Thay fala, a gente vê, se não é para brilhar, nem vou, né? Então, certeza que vai ter uma comemoração para esse dia. E, né, com a tua experiência, né, hoje no mercado, sendo uma referência, o que mais te motiva, sabe? Eu sei que tem o bem-estar a entregar algo, né? Sim, Que sim. mude a vida das pessoas, mas Eu vou dizer assim, eu fiz uma transição que não faz muito tempo, né? Nós estamos falando em 2 anos e meio, né? De a função que eu estava numa empresa e entre empreender novamente, a empreender com a Thaísa e virar corretor efetivamente, né? Eu vou dizer assim, eu me encontrei, eu demorei um pouquinho para me encontrar, né? Teve uma dorzinha ali para me encontrar, mas mas é algo que eu não me arrependo, né? Eu sou muito feliz hoje no que eu faço, eu me sinto realizado no que eu faço. Eu tenho amor pelo que eu faço, eu tenho carinho pelo que eu faço, eu tenho carinho pelos clientes. Eu faço com prazer, sabe? Eu não faço, eu não tenho obrigação de levantar e vou ter que mostrar uma casa. Não, eu vou lá e eu tenho que mostrar. Que bom que eu tenho que mostrar uma casa, que bom que eu tenho que apresentar a casa, que bom que eu posso falar das características. Que bom que eu vou mostrar talvez mais uma vez a mesma casa, que daí eu aprendo mais sobre ela, eu me desenvolvo mais sobre ela, eu conheço mais o produto, então, o que eu posso deixar de recado é o mercado imobiliário, de corretagem, é um mercado amplo, como a gente falou, é um mercado de bastante gente, mas eu vejo como uma profissão que nem qualquer outra, né? Se tu se dedicar, se tu amar, se tu fizer com paixão, se tu fizer com carinho, não tem como dar errado, né? Não tem, não tem. Vai dar errado se tu fizer assim, eu vou virar corretor para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro. Aí você vai ser alguma coisa e dizer que é corretor para querer ganhar uma comissão ali de alguém. E aí não é isso. Aí a profissão de corretagem não é essa, né? Na essência em si, não é essa. Mas eu, com certeza, sou um corretor de imóveis, né? Minha profissão é corretor de imóveis, além de empreender, né, com o grupo. Muito feliz, sem dúvida alguma, muito feliz e aconselho, né? Aconselho quem quer trabalhar, ralar, né? Ralar no sentido de fazer coisas novas, se dedicar e etc, né? Então, com certeza, é algo que eu sou feliz e aconselho quem tem vontade de ser. legal. E sobre o grupo PB, qual que é o próximo passo? Oxi. Quer responder? Para onde nós estamos caminhando aí o PB? Porque está crescendo, né? Balneário Camboriú está crescendo muito. A gente falou sobre o Morro do Careca, o outro. Assim, a gente tá ampliando o nosso espaço agora, né? A ampliação do espaço físico, ela vem com o objetivo de servir e atender melhor o nosso cliente e dar uma estrutura melhor para nosso time, para nós, né? Como colaboradores, e comportar. Graças a Deus estamos crescendo, comportar. Praticando a neuroarquitetura. Praticando. Mas é com esse objetivo. O espaço físico, ele vem com esse pensamento. Quando a gente fala de empresa, a gente tem. Thaís, a gente olha para uma. Ontem me ofereceram um ponto, nem falei pra Thaís. Me ofereceram um ponto na avenida aqui no Brasil. Fábio, quer pegar isso aqui? Eu falei, vou falar pra Thaís, eu nem tive tempo de falar pra ela. Mas a gente sempre pensa em crescer, né? A gente tem o objetivo de ter. Isso já tá no nosso radar, não é novidade aí pra ninguém. A gente tem o objetivo de ter outras marcas que comportem
dentro do grupo, linkadas ao setor imobiliário, né? Elas vão estar linkadas porque o objetivo do grupo é servir no setor imobiliário, não só na venda de imóveis, mas na arquitetura e outros itens que sirvam no setor imobiliário, né? Então a gente tem o objetivo. Certamente esse ano a gente conclui a ampliação, mais alguns meses a ampliação da sede nova. Esse ano eu acho que a gente consolida ali. O Fábio, graças a Deus, consolidado como referência em casa. A Mora Rosa está bem posicionada esse ano, apesar de a gente estar um pouquinho mais da metade do ano, então sendo um ano bem bacana para Mora. A Paese e Breno, a gente trouxe o Bruno aí para fazer um movimento que a gente está fazendo, tá bem legal. A gente acredita bastante e acredito que o ano que vem a gente começa a consolidar essa estratégia, esse planejamento que está começando a rodar agora. A gente começa a consolidar no ano que vem. Isso, e certamente o ano que vem tem coisa nova. Eu não acho que esse ano não vai dar tempo, mas o ano que vem vai ter. O ano que vem não tenha dúvida, vai ter. Sempre em movimento. O ano que vem, eu não sei que até se tem coisa ainda que. Deve ter alguma Tem. coisa Não me falou ainda, mas não, mas a gente fala, a gente não esconde um do outro nada, né? A ideia é a expansão, né? A gente criou o grupo já é uma expansão, né? Então a ideia sempre é esse olhar de expansão, mas é uma expansão segura e necessária. Então eu acho que a expansão ela tem que acontecer num momento muito específico, sabe? Quando a gente está realmente sólidos aqui dentro de outras coisas e a gente fala, opa, agora aqui é o momento. E é aquilo que o Bruno falou, é a hora da oportunidade. Quando passa, a gente fala assim, pã, é a oportunidade dessa marca nova agora, pá, é agora. Né? E é quando, Thaísa? E é na hora da oportunidade. Basta que a gente esteja com a escuta atenta, com o olhar atento, para quando essa oportunidade, né, se aproximar um pouco mais do que ela já está, a gente a gente está preparado para acolhê-la dentro do nosso grupo. Mas a ideia é essa, a ideia é surgir mais algumas marcas aí dentro, eu tenho previsibilidade de mais 2, acredito que o Fábio deve ter de mais alguma, mas eu tenho previsibilidade de mais 2 marcas dentro do grupo, em um curto, médio prazo, não é a longo prazo, é curto, médio prazo, porque longo é muito distante, né, e ela já está mais palpável do que a gente imagina. Então é isso, a ideia é a expansão sempre dentro desse segmento imobiliário, vinculado, né, com o mercado de imóveis, seja compra, venda, projeto, enfim, assessoria jurídica, contábil, tudo vinculado ao mercado imobiliário, né, pensando em moradias. E eu acho que cada vez mais é o grupo mais consolidado. Hoje nós estamos em 19, Não sei não. 19 pessoas. Não é muito, nós somos pequenos ainda, somos jovens, mas já estamos aí. Tá legal, tá bom, né? A gente vira um significativo, porque há 2 anos atrás nós estávamos em 3 pessoas. 3 pessoas e uma marca. Então, se a gente olhar para a nossa empresa, é um crescimento muito significativo e acelerado. E estruturado. Isso que é muito importante, estruturado. Então, eu gosto daquilo que eu falei antes, é olhar para o nosso. É isso. Não é muito grande. Não é muito grande relacionado ao quê? Cara, nossa, Para nós tá no nosso momento, né? quantidade não, mas em olha qualidade. isso, olha para o nosso, olha para o nosso, olha para o nosso. Para o nosso é significativo. E o que a gente faz está ficando muito bem feito. Nós temos realmente feedbacks muito positivos dos clientes. Então, assim, isso para nós é uma satisfação imensa, é uma sensação de missão cumprida, é uma sensação que estamos num caminho realmente real, palpável e correto. Acho que nossos pais aqui, não conheço os pais do Bruno, mas com certeza pela índole dele a gente tem essa percepção, nos criaram para ser seres corretos, né? Então, assim, a essência ela vem na frente. E o certo é o certo, não existe meio certo, é certo ou errado. E a gente sempre opta por tentar o mais certo possível. É claro que às vezes nós cometemos erros também, somos seres humanos, estamos no plano da matéria, e isso é possível, mas essa busca sempre por fazer o correto. Eu acho que isso é sólido dentro do grupo e de todas as pessoas que estão ali junto com a gente. Sim, e eu acredito que o crescimento do Grupo PB, além, né, de uma busca no mercado do mercado, né, pelo que vocês entregam, mas também ele vem por pessoas certas no lugar certo, né. Então, é algo que eu admiro muito no Grupo PB, é o fato de vocês conseguirem sentir, né, sentir o que que a pessoa quer, o que que o membro, né, a gente, não usa a palavra colaborador, tá, ele fala: "Não usa colaborador, porque nós somos um membro de um corpo, né, está em movimento". Então, o membro, quando vocês veem que ele tem uma qualidade em outra área, vocês conseguem ter esse tato de direcionar ele para aquela área. Por quê? Porque é naquela área que ele vai estar entregando o melhor dele, né. Aí vem aquilo que a gente falou lá no início, sobre o trabalho ser uma obrigação ou o trabalho ser um propósito, né. E essa mesa aqui hoje é uma mesa em peso, né, porque ela vem com uma autoridade que a gente fala não sobre anos, mas sobre uma trajetória
que é a trajetória que traz autoridade, né? Eu queria que você, a Thay, né, vocês também deixassem uma dica, né, um conselho. A Thay gostaria que deixasse uma dica para quem está pensando em reformar, em construir. Qual que é a dica que você daria hoje? Não economize no projeto. Esse é o maior erro, sabe? As pessoas, elas vêm com uma fala assim, ó: "Ah, eu quero achar um projeto em conta para economizar, para executar a obra". Mas esse é o grande erro, sabe? O projeto é o plano. O arquiteto é aquele que vai realmente disponibilizar os ouvidos para te ouvir traduzir a sua ideia que está num plano abstrato, porque onde está o projeto? O projeto está aqui, no plano das ideias. Então, o arquiteto é aquele que ele vai te ouvir e, através dessa escuta, traduzir o que estava em abstrato num documento físico, que é um projeto técnico. E ali, com as suas ideias consolidadas, você vai conseguir orçar aquilo, se preparar, fazer um cronograma físico-financeiro, trazer para o real algo que antes era só uma ideia. Então, a dica que eu dou para quem está pensando em construir: não economize no projeto. Abra mão de iniciar a obra ontem, como as pessoas normalmente querem, mas faça um projeto com tempo, namore o seu projeto, faça ele com planejamento, e aí, a partir disso, façam os seus orçamentos, e aí sim dê início, né, esse start para essa obra. Eu acho que isso que seria uma dica interessante para quem está pensando em construir, e como diz o Fábio, terra, como que tu falou? Quem investe terra não erra. Meu avô dizia: "Terra é sempre terra". Então a gente sabe que investir em imóveis, né, é sempre muito assertivo nessa cidade ou em qualquer uma outra. Acredito que é isso, mas a dica é: não economize no seu projeto. É isso mesmo. E o Fábio, qual dica que você daria para quem quer comprar uma casa de alto padrão? E eu vou te explicar o porquê dessa minha pergunta, né? Eu nem falei sobre, né, sobre eu no início, né? Mas eu venho de uma região também do Paraná, né? Venho de uma região bem. É uma cidade bem pequena. Se eu falar aqui o nome, a gente vai quebrar o gelo e vocês vão dar risada, né? Ramilândia, União Cidade. E quando eu vim para Balneário, todo mundo falava: ai, mas lá não, tu não vai conseguir. Lá é mais para as pessoas mais altas, né? Mais grande, né? Para as pessoas grandes. E quando eu fui entendendo o mercado imobiliário, eu fui quebrando esse paradigma na minha cabeça sobre casa de alto padrão é só para quem tá ali, só para quem tá nesse nível, sabe? Porque não, porque hoje tem muitas formas de investir, né? Então, hoje, se você fosse dar uma dica para quem quer comprar uma casa de alto padrão, qual dica você daria? É como eu tô. Deixa eu dar uma dica na frente. A dica é: procure Fábio Paes. Não. Pode ser. É que assim, o que acontece? Ah, posso até usar as palavras da, do corretor parceiro que tive falando ontem, que a gente vendeu uma casa nos últimos dias. E o corretor me falou assim: Fábio, o meu negócio é apartamento, nem entendo de cá. Até tinha umas opções. Mas depois que eu fiz o primeiro atendimento contigo, eu disse: não vou nem precisar mais procurar. Eu já sei que aqui o cara tem tudo. Ele entende o mercado, ele entende as situações. Então, assim, não é o Fábio especificamente. Cada região do Brasil, ou aqui tem outros também, não sou o único, não sou o melhor. Mas fala com quem entende, com um especialista. Por quê? Porque essa pessoa vai entender quais as ofertas, qual a demanda. Se ela conseguir fazer a escuta ativa realmente contigo, ela vai entender o que tu tá buscando, ela vai entender que o melhor condomínio, qual que é a melhor localização, ela vai entender a tua composição financeira, como tu realmente pode comprar aquilo sem te prejudicar no teu fluxo do dia a dia. Ela tem que saber, é obrigação legal, a parte de documentação, a parte jurídica. Então, e eu vivo isso no meu dia a dia, né, e a troca com os clientes ele não tá, com todo respeito, trocando de camiseta, comprando uma blusa, ele tá comprando um imóvel de 4, 5, 6, 10, 15 milhões de reais. É a casa, normalmente não é nas nossas negociações o primeiro imóvel, mas é a casa que vai viver com a família, com os filhos, no mínimo 5, 10 anos ali, então não é uma troca que ele quer, não é vou sair do apartamento, vou pra uma casa agora e semana que vem mudei de novo, não é. Então, a dica é: procure alguém que entende, né, alguém que está especializado, alguém que está focado no assunto. Da mesma forma, eu quero comprar o meu negócio eu quero comprar um apartamento frente mar. Procure alguém que entende de frente mar, procure alguém que é especialista, procure alguém que entende. Ah, não, mas eu quero comprar um apartamento lá em Porto Belo, então quero comprar um investimento em Porto Belo, então procure quem é especialista em investimento. Quem entende do assunto, quem vai te mostrar em números que lá, que aquele local com segurança vai ser o melhor. Então a dica é: procure alguém que sabe do que tá falando, Boa, muito bom. né? Aí vem a Thay falando, Fábio Paes. É.
Bruno, e para quem se investir? É o meu caso até, né? Você pode me vender agora o investimento, não. Mas, para quem quer investir, qual que é a dica que você daria? Bom, com certeza a Carla vai acabar comprando. Opa. Até o final eu compro. Conversar com o marido e assinar o cheque. Bom, mas é aquilo que a gente comentou, que o momento é agora. Então, quem busca realmente aumentar o patrimônio, seja para investir, ou realmente está morando aqui, trazer esse lifestyle, esse é o momento. Não deixe isso para depois e venha falar com o grupo. Eu tenho certeza que vocês vão ter aqui os especialistas aí, a equipe toda, com todo esse processo de consultoria. E Bruno, complementando, a pessoa pode estar, mas eu não posso. Tem possibilidades. E conversa com o especialista, conversa com o Bruno, conversa com o time. Talvez tu imagine que não possa, mas tu pode. Exato. Né? Até porque nós temos aqui, desde o que a gente falou, as pessoas que podem chegar num jato particular, tá dentro de um condomínio de frente para praia, literalmente pé na areia, como também uma entrada mais facilitada, com parcelas aí mais baixas. Então a gente consegue mensurar isso hoje no alto padrão, com tudo aquilo que a gente colocou aqui. Então, realmente, chame a gente aí que eu tenho certeza que vocês vão ter as melhores opções. Legal. Eu gostaria de fazer um parênteses, assim, sobre o grupo, né? Pra gente fazer acho que já um fechamento aqui, um pré-fechamento. Sim. Eu gostaria de nos colocar, acima de tudo, como pessoas. Então, a gente tá aqui fazendo um podcast, ninguém aqui é repórter e nem artista, somos pessoas normais, a gente tá aqui só de uma forma muito simples e aberta, colocando na mesa as nossas virtudes e disponibilizando isso para o mercado. É isso que a gente está fazendo com esse podcast. Então, assim, eu sou uma mulher comum, com filhos. Tem dias que estou mais atarefada, mais maluca com as crianças. Tem dias que estou em casa, tenho uma capacidade de compreensão bem, bem interessante, principalmente com o público das mulheres, porque eu entendo como as mulheres estão tentando existir cada vez mais dentro do mercado de trabalho e cumprir os seus outros papéis. Então, são muitas demandas. Fábio está aqui como marido, pai, como investidor, como pessoa, como tudo ao mesmo tempo também. Bruno também vem aqui também com a gente como pai, marido, investidor, gestor. E é isso, gente. Então eu quero que fique muito claro aqui que somos pessoas reais falando para pessoas reais, sabe? Então o nosso dia a dia é um dia a dia comum. A gente corre, leva o filho na escola, almoça, o Bruno ali malha toda hora, todo dia na hora do almoço, né, Bruno? O Fábio um dia busca a criança, o Fábio às vezes está mostrando imóvel na hora do almoço e somos pessoas comuns disponíveis a atender pessoas. E isso eu gostaria de deixar muito marcado aqui nisso, para que quem vai assistir isso aqui às vezes vai ver, o cabelo estava assim, não falou direito, mas é porque aqui a gente não é artista. Nós somos pessoas que trabalhamos no ramo imobiliário. E gostaria de deixar a nossa porta aberta. A nossa porta aberta para quem quer que seja que queira falar sobre pessoas, imóveis, negócios, arquitetura, o que mais? Investimento, oportunidade, enfim, estamos disponíveis para tudo isso. E eu acredito que o propósito dessa conversa de hoje, né, além de a gente quebrar os paradigmas, tanto de arquitetura quanto negócios imobiliários, é mostrar, é tirar o medo das pessoas, sabe? Tanto pelo momento que nós estamos, quanto de que, eu não posso investir agora, eu não tenho, ou não é meu momento ainda, né? É quebrar esse medo também, porque o medo, ele só nos paralisa, né? Como a gente falou. Então, a ideia disso é quem tá ouvindo é saber, né? Que assim como vocês um dia, né, teve um sonho lá atrás, né, de criar o Grupo PB. E eu acredito que quando vocês tiveram esse sonho, vocês não imaginavam que ia ter uma proporção tão grande e tão rápido também, né? Por mais que tenha um planejamento, né, para isso acontecer, mas eu acredito que tenha a crescer muito mais ainda, né, no ritmo que está caminhando, né? Então, essa conversa, esse bate-papo muito rico de hoje vem para isso, vem para sanar dúvidas, né? E também para tirar esse medo, para quebrar paradigmas, né? É isso aí. Só ia agradecer, estamos de portas abertas. Como diz o Fábio Paese, vamos falar junto? Vamos ver se vocês vão saber? 1, 2, 3 e tamo junto!